Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Esses são os nossos destaques. O Executivo de Canabrava do Norte não registrou nenhuma irregularidade nas contas de 2010. Além dela, você também vai conferir o julgamento das contas das prefeituras de Confresa e Nortelândia. Veja também quantos fundos de previdência tiveram os balanços anuais julgados pelo tribunal. É o TC Notícias desta segunda-feira, dia 8 de agosto, que está no ar. Olá, tudo bem? Regulares, assim estão as contas anuais da Prefeitura de Confresa, mas a gestão vai ter de cumprir determinações feitas pelo TCE. Dentre elas, para que a administração se atente às formas e prazos estabelecidos para remessa de informações obrigatórias ao Tribunal de Contas de Mato Grosso. Durante a análise das contas, o relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, que na sessão teve o voto lido pelo auditor substituto Luiz Carlos Pereira, identificou disponibilidade financeira de quase R$5 mil. Além disso, nenhuma denúncia ou representação foi apresentada contra os atos de gestão praticados pelo prefeito de Confresa, Gaspar Domingos Lazari. Diante dessas informações, os conselheiros do TCE votaram pela regularidade das contas. Tinha esse dado realmente, né, que, se eu não me engano, há 8 anos as contas eram reprovadas e na gestão dele, 12, né? E agora a gestão, eu visitei escolas lá, fiquei muito bem impressionado pela atual administração. Veja agora como os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgaram os balanços anuais de 5 fundos previdenciários. Os fundos que tiveram os balanços julgados foram nos municípios de Ponte Branca, Campo Novo do Parecis, Colíder, Carlinda e Apiacás. Apesar de todas as contas terem sido julgadas regulares pelos conselheiros do TCE, a gestão do Prev Carlinda, período administrado pelo diretor Jair Lourenço, foi a que apresentou o melhor desempenho, já que nenhuma irregularidade foi identificada no processo. Em contrapartida, os administradores Anderson Sibert e Adalberto Falasca, dos fundos de previdência de Campo Novo do Parecis e Apiacás, vão ter de pagar cada um multa correspondente a R$ 792 por terem encaminhado informações fora do prazo ao Tribunal de Contas e por terem cometido falhas contábeis. Esses erros foram convertidos em determinações. Já a gestora Josefa Liliane Dantas, do Fundo de Ponte Branca, e Vicente Bortolom, do Fundo de Colíder, vão ter de cumprir, respectivamente, as determinações de criar um conselho curador firme e efetuar os lançamentos contábeis de acordo com a lei. Nessa mesma sessão, os conselheiros também julgaram as contas do Serviço de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde. Esse processo foi julgado regular, mas o gestor Elson Kleman foi multado em R$ 792, devido à constatação de informações divergentes no balanço. Na mesma sessão, os conselheiros também julgaram as contas dos consórcios de saúde do Médio Araguaia e do Rio Paraguai. As contas do Instituto dos Servidores de Lucas do Rio Verde e Ribeirãozinho também foram analisadas nessa sessão. Todos os processos estão regulares e a íntegra você confere no portal do TCE. Sem nenhuma irregularidade, as contas da Prefeitura de Canabrava do Norte receberam parecer prévio favorável à aprovação. A decisão foi tomada pelos conselheiros do TCE, porque durante a gestão do prefeito Lourival Martins Araújo, a Prefeitura de Canabrava do Norte cumpriu com todos os limites constitucionais e legais, a exemplo dos gastos com pessoal, com 50,86% e repasse ao Legislativo com quase 7%. Já em educação, apesar dos 29,78% aplicados, o resultado das políticas públicas alcançou apenas 5 pontos de 10 possíveis. Dentre eles, a constatação de que 100% das escolas do município ficaram abaixo da média nacional nas avaliações de matemática e português da 4ª série e matemática da 8ª série. Já em saúde, além da destinação de 28,70% da arrecadação, o relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, que teve os votos lidos pelo auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira, observou melhor aplicação dos recursos públicos, com a apresentação do score 7,8 em 10 possíveis.
A avaliação somente não foi mais positiva em razão do município apresentar taxa de mortalidade infantil e de detecção de hanseníase superiores à média nacional. Por outro lado, a taxa de incidência de dengue foi igual a zero, assim como apresentou coberturas de vacinação muito superior à média nacional. Diante dos bons resultados, as contas da Prefeitura de Canabrava do Norte receberam parecer prévio favorável à aprovação. Conselheiros julgam as contas de 2010 da Prefeitura de Nortelândia. Os detalhes você confere agora. Localizada a mais de 248 quilômetros de Cuiabá, a Prefeitura de Nortelândia, sob a gestão do prefeito Neurilan Fraga, apresentou no ano passado uma administração equilibrada. Isso porque o TCE verificou que os índices legais e constitucionais foram respeitados. De acordo com a avaliação feita na prestação de contas de 2010, o Poder Executivo de Nortelândia aplicou em educação cerca de R$ 1.600.000, valor que corresponde a 26,39% da receita base, superando o mínimo estipulado, que é de 25%. Em saúde, os dados também são satisfatórios. A Prefeitura investiu mais de R$ 952 mil, o que equivale a 15,27% da receita base, também acima do mínimo estabelecido de 15%. Além disso, o relator do processo, o auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima, constatou que o Executivo de Nortelândia gastou menos do que arrecadou, dados que contribuíram para o julgamento regular do balanço, mas penalidades foram aplicadas à gestão. Multa ao senhor Neurilan Fraga no valor correspondente a 52 UPFs-MT, sendo 11 UPFs pela irregularidade 4, 11 pela irregularidade 5 e 30 pela irregularidade 11, das quais 10 UPFs por cada evento. Conselheiros respondem à consulta feita pelo próprio Tribunal de Contas. Confira os detalhes agora. A consulta feita pelo conselheiro Antônio Joaquim questionava o que se deve levar em consideração na contagem do tempo mínimo efetivo de serviço público para fins de aposentadoria voluntária. Esse processo foi relatado pelo conselheiro Alencar Soares, que acolheu o voto vista do auditor substituto Luiz Carlos Pereira. Após avaliar a resposta dada pela consultoria técnica, o auditor entendeu que o tempo mínimo de exercício no serviço público para fins previdenciários é o tempo no exercício de cargo, emprego e função de confiança e contrato por tempo determinado, prestado aos entes públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, seja na administração direta, autárquica e fundacional, ainda que descontínuos. O Pleno também sugeriu a inclusão de previsão legal para o tempo de serviço prestado para sociedades de economia mista e empresas públicas. O STJ já se manifestou que o regime estatutário não é aplicável a essas entidades. Então, se não é aplicado o estatutário, a função de confiança, que é própria do exercício de uma função que é ligada a um cargo, que é ligada ao regime estatutário, não é possível. Nós ficamos por aqui, mas antes de encerrar, uma última informação. Não se esqueça, terça-feira é dia de sessão plenária e os julgamentos, que começam às 8h30 da manhã, são abertos a toda a comunidade. Em pauta, nesta semana, estão mais de 170 processos, que começam a ser julgados com transmissão ao vivo pelo portal do TCE e ainda nos canais 16h30 da TV Assembleia. Então, até amanhã. O homem é capaz de coisas terríveis. E as consequências são ainda piores. Todos os anos, as queimadas arrasam Mato Grosso, causando prejuízos, desabrigando famílias e ferindo pessoas. Mato Grosso unido contra as queimadas. Todos juntos venceremos essa batalha.